Boa tarde, também peço desculpa pelo atraso, tivemos que comer qualquer coisa. De facto, o desafio que me foi lançado, que é sempre uma partida que me é pregada normalmente pelo GAT, foi falar sobre as provocações da comunidade. Bom, eu se calhar devo ter, de facto, essa habilidade, não sei se tenho, se não tenho, vamos lá ver se eu tenho. E penso que, de certa forma, o Ricardo, com a intervenção dele, ajudou-me, e de tal maneira me ajudou que exatamente o meu primeiro slide roubei-o ao Ricardo. Porquê? Porque, de facto, este é, supostamente, o modelo que todos nós gostaríamos, evidentemente, de ter em conjunto para tentar controlar a epidemia. Portanto, a prevenção, o teste, adotar comportamentos seguros e o tratamento também como prevenção, como aliás o Ricardo explicou, não vou perder aqui mais tempo. O segundo também roubei ao Ricardo. Este, de facto, é aquele modelo americano que nós olhamos com uma certa, entre aspas, arrogância, de forma a dizer, bom, os Estados Unidos são o que são e, afinal, o resultado que obtêm na chamada cascata do tratamento não é assim tão fantástico quanto isso. E na realidade não é por razões que todos nós mais ou menos compreendemos, tendo em conta o sistema de saúde americano. Mas se olharmos, por exemplo, para a cascata do tratamento num país aqui mais perto de nós verificamos, por exemplo, em França, que de facto a situação, apesar de tudo, é um pouco melhor. E temos que ter em consideração, estes dados são de 2010, eu penso que a situação terá eventualmente melhorado nestes 2 últimos anos, exatamente por causa da grande discussão que existe sobre o tratamento como prevenção, embora eu também concorde que, de facto, o tratamento como prevenção não é uma solução mágica. Aliás, eu estou convencida, e espero ter razão, não sei se tenho, que a combinação das intervenções ao longo de todo o processo, a começar pela prevenção, e nós médicos, de facto, temos esse problema. Temos um problema grave que tem provavelmente a ver com a nossa formação, que é de facto considerarmos que só atuamos a partir do momento em que existe a infecção. E não tem a ver só com o VIH, tem a ver com muitas outras situações, nomeadamente doenças infecciosas. E de facto esquecemos do outro aspecto prévio, ou pelo menos que deve começar antes, mas que se deve manter, que tem a ver com a prevenção, nomeadamente com a utilização de preservativos, com a distribuição de preservativos, já vamos falar sobre isso. Quando comparamos, de facto, a situação entre a França, a cascada do tratamento entre a França e o Reino Unido, verificamos que, de facto, a situação é mais ou menos semelhante, e estamos a falar dos homens que têm sexo com homens, que, de facto, nós sabemos todos que são, provavelmente, um setor dentro da população em geral e comparando com outros setores que provavelmente têm mais rápido acesso ao teste e, nomeadamente, ao tratamento. Este é, novamente, só o gráfico que tem a ver com o Reino Unido em 2010, mas, de facto, muito já se falou aqui, sim, sobre a questão do diagnóstico tardio, e isso é um problema grave, não só em termos de risco para a pessoa individualmente, porque a probabilidade de morte é obviamente muito maior, mas é um risco para a comunidade em geral, uma vez que, como explicou muito bem o Ricardo, e melhor do que eu com certeza, a probabilidade de transmissão antes do diagnóstico mantém-se durante muitíssimo mais tempo. E, de facto, eu não posso deixar de referir o facto de nós nos encontrarmos aqui pelo menos em 2010, não sei se existem já dados mais recentes, penso que irão existir dentro em breve. De facto, Portugal tem este valor assustador de 60% dos diagnósticos serem tardios. Quando comparamos a cascata do tratamento e verificamos, e tentamos comparar entre por exemplo, estas 3 populações mais em risco, damos-nos conta, por exemplo, em relação à França, e este é um aspecto que eu acho que é fundamental ressaltar, é o facto de, contrariamente àquilo que se poderia imaginar, em relação aos utilizadores de droga,
a cascata do tratamento, a cascata da retenção e, inclusivamente, a supressão viral é maior do que nos outros grupos. Portanto, é possível, de facto, atuar numa população em que, provavelmente, a grande maioria das pessoas que estão nesta sala acharia que era muito difícil de atuar. Bom, o que é que nós sabemos em relação a Portugal? Sabemos muito pouco. Eu desenhei esta cascata do tratamento, mas o que está aqui, assim, em termos de números, não tem qualquer significado. E porquê? Porque, de facto, nós achamos que existem intervenções que nós temos que considerar na cascata do tratamento. Obviamente, a distribuição de preservativos, o marketing das formas de prevenção é fundamental, mas existem atualmente já situações em que é possível atuar antes da infecção. A profilaxia pós-exposição é, de facto, uma situação que tem que ser e deve ser, do meu ponto de vista, amplamente divulgada. E, em relação à profilaxia pré-exposição, existem alguns estudos já em curso na Europa. Ainda não existem resultados muito consistentes. Alguns continuam a funcionar, mas a realidade é que nós temos que pensar que a profilaxia pré-exposição não se limita às pessoas em estudo. Há relatos de que já há pessoas, de sua iniciativa, a fazerem profilaxia pré-exposição. E, portanto, como tal, nós temos que saber o que é que se passa, porque vamos ter que nos confrontar com esta realidade, quer queiramos, quer não. É evidente que depois é fundamental que as pessoas tenham acesso ao teste, que o acesso ao teste seja fácil. Para quê? Para que possa existir o diagnóstico precoce. O diagnóstico da primo-infecção é, de facto, muito difícil, mas é fundamental que consigamos chegar até ele, porque é, de facto, nesta fase, muito provavelmente, que a grande maioria das transmissões acontecem. O rastreio comunitário tem provado que pode ser uma arma fundamental para chegar às populações de mais difícil acesso. O rastreio efetuado por pares, já hoje o Ricardo Fuertes falou sobre isso, sobretudo quando se dirige aos grupos vulneráveis, e as diferentes estratégias de notificação de parceiros que convinha que pensássemos também bastante sobre isso. Por exemplo, quando vemos aqui assim neste estudo que foi feito a propósito do COBA-Teste, o estudo foi realizado em 2011 e foi reportado em 2012, e diz respeito aos testes rápidos realizados nos diferentes países desta grande listagem, verificamos que Portugal reportou em 2011 19.620 testes rápidos, coincide com o valor que a Joana Betancourt referiu há pouco, mas eu tenho que obrigatoriamente comparar, se compararmos com países como, por exemplo, a Dinamarca, que é bastante, em termos de tamanho, talvez parecido connosco, ou eventualmente com outros países, nomeadamente a Bélgica, assustamos-nos de pensar que nós, em 2011, fizemos 19.620 testes. Talvez tivéssemos feito 20.000 ou 21.000, de qualquer maneira o valor é mesmo muito baixo. Após a infecção, é evidente que se colocam questões muito importantes. A referenciação rápida e orientada das pessoas com um teste reativo é fundamental. E aqui levantam-se questões como, por exemplo, o direito à escolha das pessoas infectadas poderem orientar para o hospital que querem. Apesar disso estar supostamente resolvido, na prática não está resolvido. A referenciação é ainda uma referenciação espartilhada. O acompanhamento, através do nosso projeto no Checkpoint, os dados eu já apresentarei, verificamos que, de facto, o acompanhamento às consultas, ou pelo menos à primeira consulta, pode ser fundamental na decisão de ir a essa primeira consulta. Depois, os horários das consultas muitas vezes não são adaptados à realidade da vida das pessoas. São pessoas que são novas, são jovens, que esperemos que muitas estejam a trabalhar e que o horário da consulta que não seja adaptado a esta realidade pode ser uma complicação. A concentração de serviços para os doentes, para as pessoas infectadas que têm diversas patologias, também é fundamental. É muito difícil para uma pessoa ter que se tratar
teve que fazer o seu seguimento para a infecção por VIH num local, para a hepatite no outro, para a utilização de drogas no outro, para a tuberculose no outro, faz com que as pessoas, obviamente, não tenham boa adesão ao seguimento. O papel dos pares, neste aspecto, é fundamental. Existem já algumas experiências, nomeadamente em Espanha, em que, junto à consulta de seguimento, estão pares que apoiam as pessoas nesta situação. E, obviamente, o acesso à informação é fundamental para quem já está infectado. Depois, mais uma vez, os horários das consultas, o acesso à informação sobre os tratamentos, o apoio na adesão. Para responder à pergunta do Eugénio, é evidente que se as pessoas se sentirem apoiadas na adesão, e esse trabalho pode ser feito pela comunidade, ou seja, pelas organizações da comunidade, se elas estiverem próximas dos hospitais, se os hospitais se abrirem a essas organizações, isso pode, de facto, ajudar. A dispensa da medicação, infelizmente, nos tempos que correm, obviamente, ainda é, neste momento, ou é, sobretudo, neste momento, um problema sério. Os estudantes têm que se deslocar todos os meses ao hospital para levantar a sua medicação, têm grandes dificuldades em receber a medicação por períodos mais alongados, nomeadamente quando vão de férias ou quando vão trabalhar para fora, e isso tem sido, de facto, um problema sério, e eu gostaria muito que houvesse alguém que estudasse o impacto que isso tem tido na adesão às consultas e na adesão ao tratamento. E para termos uma carga viral indetetável e para assim eliminarmos a probabilidade da transmissão, ou pelo menos reduzirmos bastante a probabilidade da transmissão, se calhar vamos ter que pensar num novo modelo de consultas. Eu sei que, nomeadamente, em Inglaterra, ou pelo menos em Londres, em alguns hospitais, o doente já não se desloca ao hospital 2 vezes por ano, já só vai 1 vez por ano, faz à consulta, faz as suas análises e recebe os resultados por e-mail, se tudo estiver a correr bem. E essa, de facto, pode ser uma tendência para aliviar a carga das pessoas que têm a sua vida organizada. Falando um pouco sobre o projeto do Checkpoint, é a tendência do número médio de testes rápidos que temos realizado no nosso centro. O nosso centro dirige-se a homens que têm sexo com homens e, portanto, a tendência faz-nos pensar que no próximo ano teremos cerca de 250 testes por mês, se isto se mantiver. Verificamos que, obviamente, sendo um centro dirigido com uma equipa de pares formada para prestar aconselhamento a homens que têm sexo com homens, a grande maioria são homens que têm sexo com homens, embora outras pessoas também se dirijam ao Checkpoint para fazer o seu teste, e desde o início, que foi em abril de 2011, até outubro deste ano, identificámos 187 infecções. 182 foram em homens que têm sexo com homens, ou homens que têm sexo com homens e com mulheres. 5 foram em heterossexuais. E, de facto, verificamos, porque temos a funcionar uma coorte de seronegativos, 23 desses resultados positivos aconteceram na coorte e os restantes fora da coorte, e como podem ver, eles mantêm-se, enfim, são semelhantes. As faixas etárias mostram que se trata de uma população muito jovem, sem dúvida absolutamente nenhuma. A grande maioria são de pessoas que têm menos de 34 anos. E em relação à experiência anterior do rastreio de VIH, verificamos, e aqui estamos apenas a falar dos reativos fora da coorte, verificamos que 15% nunca fez o teste. Isto é um dado preocupante sobre o qual vamos ter que nos pronunciar e vamos ter que, provavelmente, atuar se quisermos. Nós temos, felizmente, um protocolo de referenciação com o Hospital dos Capuchos, com o Dr. Eugénio, que está aqui assim connosco, e isso permite-nos, de facto, ter um acesso rápido, fast track, para a consulta, sem ter que passar por P1s e outros alertas e outros mecanismos provavelmente muito eficazes, mas que a nós nos deixam, desta maneira, mais descansados. E, como podem ver, 142 pessoas aceitaram esta referenciação, umas quantas não aceitaram por múltiplas razões, porque não são residentes na nossa área geográfica, ou seja, em Lisboa, porque são estrangeiros, que não estão a residir no país, porque
preferiram falar com o seu médico de família, uma das pessoas foi imediatamente internada, portanto, múltiplas razões para não serem referenciados para o Hospital dos Capuzes. Chama a atenção que mais de 56 aceitou o acompanhamento. E um dado que eu não referi aqui, tu não me assustes, porque eu vou demorar mais tempo, e um dado que eu não referi aqui é que, em relação àqueles que não foram acompanhados, aqueles que faltaram a esta primeira consulta estão essencialmente no grupo daqueles que não foram acompanhados. Portanto, o acompanhamento pela equipa, por uma das pessoas da equipa, é de facto fundamental, prova-nos que é fundamental. Ora bem, eu também quis fazer a nossa cascata, até à medida daquilo que foi possível. E, de facto, em relação aos referenciados, como é óbvio, nós não temos os dados todos, porque 12 foram referenciados o mês passado. Mas daqueles que temos, que eu considero aqui como 100%, são os dados desde abril de 2011 até setembro deste ano, que são de 130 pessoas, foram à consulta 113. Portanto, temos 87% de adesão à consulta. E, aqui a decisão já não é nossa, como é evidente, 42 pessoas estão sob terapêutica antirretroviral. Este número não me parece nada baixo, tendo em consideração que nós estamos a diagnosticar as pessoas cedo, porque a mediana das células CD4 é de cerca de 430, com uma mediana de carga viral 4,7 logaritmo de base 10. Portanto, são pessoas que têm, de facto, na grande maioria dos casos, não têm, aliás, indicação para iniciar tratamento, mas, obviamente, isso é uma decisão completa da doutora Eugénia. A nossa coorte é uma tentativa... Cortou-me o pio. A nossa coorte é uma tentativa de perceber o que é que se passa, de facto, com a população em geral e, portanto, propusemos-nos, juntamente com a equipa do INSPUB, sob a orientação da professora Raquel, tentar perceber o que é que se passa com as pessoas, os homens que têm sexo com homens seronegativos. E, de facto, conseguimos até agora, até fevereiro deste ano, os restantes dados ainda não estão introduzidos, 1.390 primeiras entrevistas. Esta é a média, é uma coorte muito jovem, mais uma vez, portanto, a grande maioria situa-se antes dos 34 anos de idade. São maioritariamente, obviamente, portugueses, mas com 11% de homens brasileiros. É uma coorte, convenhamos, que com um nível de instrução bastante elevado. Quando se pergunta qual é que é o motivo para a realização do teste, aqui as opções eram várias, portanto as pessoas podiam dar várias opções, mas de facto, na grande maioria dos casos, é por teste de rotina ou por uma percepção de risco há menos de 3 meses. Onde é que as pessoas se encontram? Isto também é importante porque as estratégias de prevenção, nomeadamente a promoção do preservativo, temos que adaptar a esta realidade e a grande maioria, aqui as respostas também eram possíveis, várias opções, mas de facto temos esta realidade, que é a realidade da internet e eu estou convencida que de facto nós não estamos a utilizar ainda em todas as potencialidades este meio a internet como meio de prevenção. Quanto ao uso do preservativo, e aqui eu acho que é fundamental nós olharmos para isto de uma maneira muito clara. Esta é a realidade, é aquilo que as pessoas nos dizem. E, portanto, se é isto que as pessoas nos dizem, nós temos que atuar em função disto, para modificar, mas para atuar também nesta situação. Ou seja, usa sempre preservativo no sexo anal, 28,3%. É aqui que, de facto, do meu ponto de vista, nós temos que pensar que há outras estratégias que também têm que ser postas em prática, nomeadamente a profilaxia pré-exposição. E depois todos os outros dados em relação a outras situações que os homens referem e que, de facto, são importantes para desenhar estratégias de redução de riscos na transmissão por via sexual neste grupo de pessoas. Deram-nos a possibilidade de analisar, de nos mostrar os dados, nós não analisámos, mas de nos mostrar os dados sobre o conhecimento da profilaxia pós-exposição, que é outra das estratégias que nós tentamos no Checkpoint divulgar de uma forma ampla a todos os homens que vêm fazer o teste.
E, de facto, verificamos que apenas 3%, 38% dos homens que fazem parte da coorte conhece a PPE e já usou. 37% conhece, mas não usou. Mas 38% já usou. E, de facto, verificamos que são pessoas com nível de instrução elevado, mas isso é o representativo da coorte, e 20 dessas pessoas, ou seja, 58%, eram de facto portugueses. O estatuto sorológico do parceiro estável pode ser também um dado importante, mas como podem ver, 17 dessas pessoas, o estatuto sorológico do parceiro estável era negativo. Depois temos aqui alguns dados relacionados com a utilização do preservativo nos últimos 12 meses. 2 pessoas referiram que usavam sempre preservativo com o parceiro estável e 21 usavam sempre com o parceiro ocasional. O dado que para mim é, assim, de facto, muito interessante é ver a taxa de incidência desta coorte, e estamos a falar dos dados introduzidos até fevereiro deste ano. E temos novos casos de infecção pelo VIH, com uma incidência de 2,8 por 100 homens que têm sexo com homens por ano. Este é um dado, do meu ponto de vista, que nos deve fazer refletir. É uma coorte bastante jovem, mas eu acho que é importante referir este valor. O projeto Checkpoint não se fica só pelo aconselhamento e a realização do teste rápido. Tem participado em múltiplos projetos de investigação a nível nacional e internacional, que eu não vou nomear. Portanto, produz também conhecimento e deu-nos a possibilidade de perceber que, de facto, rastrear para o VIH podia não ser suficiente. E então, desde abril de 2012, que resolvemos abrir o projeto Checklist, que é um projeto de detecção e rastreio de gonorreia, clamídia, sífilis, confirmação da sífilis do teste rápido, que já é feito na sessão de aconselhamento, e rastreio de HPV por Papa Nicolau anal. Estes dados era impossível apresentá-los hoje aqui, ainda por cima, como lhe tinha a dizer, que agora já só devo ter 1%, mas deu-nos a possibilidade de ter, de facto, um conhecimento bastante maior e, do nosso ponto de vista, servir melhor esta população. Ou seja, concentrar no mesmo local, numa zona do Príncipe Real, um centro de aconselhamento e de rastreio de VIH comunitário e efetuado por pares, com uma consulta médica de rastreio de infecções sexualmente transmissíveis, com uma excelente aceitação por parte da comunidade. E, portanto, a minha conclusão é esta. Uma receita não serve para toda a gente. Ou seja, um conceito de que promover o tratamento como prevenção vai resolver a situação, ou basearmos só na prevenção com a utilização do preservativo, não serve. Temos que utilizar todas as estratégias que temos, e já temos muitas. Temos o preservativo feminino, masculino, múltiplas estratégias de redução de riscos. Temos a profilaxia pós-exposição, que, do meu ponto de vista, deve ser informada a todas as pessoas. Vamos ter a profilaxia pré-exposição, quer queiram, quer não, de iniciativa médica ou não. Estou perfeitamente convencida disso. E, de facto, acho que, juntamente com o tratamento com prevenção, podemos quebrar a cadeia de transmissão. Os projetos comunitários, e acho que não só, sofrem de um problema gravíssimo que tem a ver com a sustentabilidade. Se não tiverem sustentabilidade, todos estes projetos podem ser extremamente eficazes, mas estão em risco. Resolvi acrescentar aqui que, de facto, o Checkpoint LX em Lisboa foi considerado como uma boa prática pelo ECDC, e isso deixa-nos cheios de orgulho. Muito obrigada.